Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Finalizamos a lição de Efésios. Com certeza, esse comentário que nós temos, ele vai nos auxiliar muito para elaborar sermões, fazer reflexões, meditações sobre algum ponto que você quiser trazer para a igreja e também para um pequeno grupo, talvez para uma live para você fazer, enfim, será muito valiosa. Essa lição de Escola Sabatina que finalizamos hoje. Eu falei para vocês que cerca de quase 20 anos, 18 anos atrás, nós estudamos também a lição de Escola Sabatina de Efésios, com outro autor e também puxando para uma outra linha de raciocínio. E eu usei essa lição para poder fazer uso de alguns comentários da lição desse trimestre. Como também eu gostaria de indicar aqui Francis Folk, um comentário de Efésios também muito valioso, que me serviu de ferramenta para trazer orientações. Além dos escritos de Ellen White, no livro de Atos dos Apóstolos, que também é falado, e também o nosso comentário bíblico adventista. Esse comentário aqui, irmãos, dispensa comentários. Algumas notas de rodapé de Bíblia também foi utilizada para servir de ferramenta para esclarecer o assunto dentro do contexto, primeiro, daquilo que Paulo estava tratando e segundo, daquilo que nós, como adventistas, acreditamos. Então, assim, para mim foi muito valioso. E amanhã iremos começar um outro trimestre, uma nova série de estudos da lição. Eu não separei aqui para vocês, mas deixa eu ver, está aqui, ó. A lição que vamos estudar é Missão de Deus. Missão de Deus, minha missão. Vai ser também um tema fantástico. A missão de Deus, de fato, é a minha ou a minha missão não é a missão de Deus? Vamos estudar isso com mais profundidade. Mas eu quero terminar aqui, irmãos, a lição dessa semana, falando sobre Efésios capítulo 6. O autor aqui colocou 4 pontos relatados em Efésios capítulo 6. Vamos ser bem breve, porque nós já estudamos sobre o capítulo 6 de Efésios na lição da semana passada, mas dentro do contexto, para trazer a essência de Efésios, e eu volto a dizer, Efésios é uma carta de relacionamento da pessoa com Deus e da pessoa com o próximo. E Paulo quis derrubar várias barreiras de preconceitos que se existia entre judeus e gentios, circuncisos, não incircuncisos, enfim. Pessoas, que se achavam melhores ou que não faziam jus ao seu próximo, ao seu irmão. Aqui atrás eu estou aqui observando, está um buraco muito grande, é porque eu estava fazendo uma pesquisa para o assunto das 7 pragas da igreja e eu acabei deixando a estante toda desarrumada. Eu estou aqui observando que está um buraco e os livros estão todos ali. Continuando aqui, irmãos, Efésios 6, de acordo com o autor da lição, ele colocou aqui, ó, Paulo retrata a igreja como corpo de Cristo, a igreja de Deus, como templo. Interessante, né? O corpo, ele é composto de membros. Não existem membros, não existe corpo sem membros. Se for, não é corpo, é só parte dele. Então nós notamos mais uma vez junção, relacionamento. Em segundo ponto, ele coloca templo de Deus. A igreja é o templo de Deus. O templo não é construído simplesmente como um monumento, mas ele é uma unidade, ou seja, uma unidade no sentido de ter um conjunto de pessoas, uma assembleia, uma eclesia, um local de adoração, onde se encontra pessoas também, mais uma vez, relacionamento. O outro ponto é noiva. Nenhuma pessoa pode estar noiva sem o noivo. Não existe noiva sozinha. Então a noiva existe porque existe o noivo. Logo também encontramos relacionamento. E o final, exército. Irmãos, eu não sou o exército. Eu faço parte do exército. E fazendo parte do exército, então eu componho um grupo de pessoas. Mais uma vez, relacionamento. E aqui eu entendo e fecho com as seguintes palavras. Deus é o Deus dos relacionamentos. Sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade, Deus também é família. E Ele instituiu a família. Tem até uma lição de 2006 que dizia assim, a família de Deus nas famílias. Então, quer dizer, faz menção de Deus como autor, originador, porque Ele é uma família também, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele concedeu a todos nós a bênção de também instituirmos ou constituirmos família. E aqui nós entendemos, irmãos, que para de fato vencermos, não conseguiremos vencer sozinhos, tão somente ligados a Deus, ligados à divindade. Essa é a única maneira que podemos garantir a vitória para com as ciladas do inimigo. E aqui, olha, diz assim, ó, Deus coloca à nossa disposição a verdade,
a justiça, a paz, a salvação e o Espírito Santo. Com Deus diante de nós e equipados da cabeça aos pés, com a armadura que Ele proveu, não podemos falhar. A vitória está garantida. Em Cristo, somos mais que vencedores. Deus é a garantia de nossa vitória. Nunca queira vencer as suas dificuldades sozinho. Nunca ache que a forma de você entender é uma maneira exata e essa maneira é a correta. Mas submeta a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele lhe garantirá a vitória. E que assim, irmãos, essa lição nos faça entender. Deus quer se relacionar com o seu povo. A mensagem dele ao Apocalipse, no capítulo 3, é que Ele quer cear. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. O cear, irmãos, envolve relacionamento. E esse era um hábito, né, que Jesus fazia. Comia com as pessoas, com os pecadores, para mostrar que ele tinha importância de se relacionar com elas. Que assim sejamos conosco também. Que nós possamos nos relacionar com Deus e que Ele tenha o prazer de ceiar conosco todos os dias. E que o nosso relacionamento seja desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus porque esta carta aos Efésios nos traz muitas lições. Lições essas que nos ajudou a observar a nossa forma de linguagem, o nosso comportamento, o nosso sentimento, o nosso amor, mas acima de tudo, que a salvação é concedida pelo que o Senhor fez e não por qualquer coisa que venhamos a fazer. Pai, ao aceitarmos o dom salvífico do Senhor, possamos ser de fato pessoas transformadas e que em Cristo, vencedores nas batalhas. Obrigado porque nos deste a tua armadura, Senhor. A armadura é essa que nos qualifica a ter a mente e o corpo protegido unicamente pelo Senhor. Dá-nos a tua paz, um ótimo final de semana e que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Por favor, quando você assistir, curta nossos vídeos, mostre que esse vídeo foi relevante para a sua vida espiritual, para a sua vida moral e que lhe auxiliou de alguma forma. Para você não custa nada, mas para nós que temos canal, tem uma grande relevância porque o YouTube vai entender que as pessoas que assistem também concordam, confirmam e dá o seu like. Eu peço a você encarecidamente que ao assistir já faça isso, que vai nos ajudar muito. Deus abençoe você, um ótimo final de semana e até amanhã no novo estudo, na nova lição, com a graça de Deus. Até logo.